Olá a todos, graça e paz. Eu quero trazer uma pergunta que foi feita no canal, né? A pergunta foi o seguinte: o novo céu e a nova terra e a nova Jerusalém, ela acontece no período do reino milenar ou depois do reino milenar? Então fique ligado aí na resposta, que a gente vai estar analisando os pontos, e eu quero fazer uma introdução rapidinho. Bom, eu quero falar do milênio, né? Porque foi usada essa palavra. O termo milênio significa 1000 anos, que é relacionado com o reino de Cristo, que principalmente você vai ter ali em Apocalipse 20, você vai encontrar na segunda carta de Pedro, em Salmos. Vou tentar ser bem breve. Existem várias posições, tenho irmãos, né, que eu tenho converso ainda, debatemos com respeito, e isso me traz bastante coisas construtivas. Eu vou citar essas posições. Tem várias, mas eu só quero citar e simplificar elas. Você tem o amilenismo, que defende o quê? Um milênio simbólico, né? Então essa nomenclatura amilenista você vai sempre identificar o milênio simbólico. A sufixo A de negação, nega o milênio, isso está incorreto, né? Na verdade, não deveria ser essa nomenclatura, porque eles não negam o milênio. Segundo ponto é pré-milenista dispensacionalista. Eles vão ter essa visão dentro de um ensinamento dispensacionalista, que é o que? O pré-milenismo deles. Reino de Cristo literal na Terra, mas na visão dispensacionalista, que é um conjunto de interpretação que não só trata de escatologia, fala de outros assuntos dos últimos dias. Muitas pessoas falam, escatologia, estudar essas coisas é irrelevante, não tem necessidade. É importante e muito importante, porque isso te leva para vários outros pontos que você tem doutrinários. Por exemplo, o dispensacionalismo vai falar que os povos são distintos. Israel na carne e a igreja são distintas. Deus tem dois povos distintos que trabalham com promessas diferentes, né? Por causa das dispensações, que eles vão citar isso em uma explicação desde Gênesis. Então percebe que isso modifica a sua interpretação escatológica? Em oposto disso, você tem a teologia do pacto, que ele vai falar de uma aliança progressiva, e ele defende que só existe um povo. Não existe dois povos distintos, Deus só tem um povo. E isso aí eu acho interessante, justamente porque você tem dentro dessa teologia que você pode absorvê-la, muitas coisas boas, né, e a outra também, no caso do dispensação, e você somar. Por quê? Porque esse um só povo, você tem ali a doutrina de Jafé nas tendas de Sem, a doutrina das duas casas, que você vai ver no canal, que é muito interessante esse assunto. Mas a gente tem que analisar, saber pegar os pontos, reter o que é bom. Isso é importante. Então, por exemplo, na dispensação você tem ali a questão das 70 semanas, que eles colocam o hiato, aquele intervalo, e jogam para o futuro. Correto, é interessante isso. Então, mas a igreja vai ser arrebatada antes de começar essa última semana? É incorreto. A igreja não vai ser arrebatada antes dessa última semana de Daniel. Então, por isso que a gente tem que analisar. E isso daí tem um estudo sobre pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo no canal, também os irmãos acompanhem, né? E também temos a posição pré-milenista histórica, e é essa que eu quero falar. Porque histórica, justamente porque a gente vai pegar a biografia de pessoas que defenderam o reino de Cristo na Terra, vamos ler os seus livros, as suas obras, e vamos meditar em cima disso, porque eles vão usar textos sagrados, e aí a gente vai chegar numa compreensão. Amém? Então não se apega à nomenclatura. Isso serve para comprimir o assunto. De um assunto complexo e que tem vários textos bíblicos, ele comprime isso só para resumir. Assim como eu vejo nas cartas de Paulo, quando ele fala de obras da lei debaixo da lei. Quando você pega o contexto, tem um assunto muito profundo e interessantíssimo. Mas ele comprimiu nessas palavras, obras da lei debaixo da lei. E aí você vai ter que estudar, pesquisar, ir para a lei, para os profetas e salmos, e analisar ponto a ponto. Então, tudo que eu falei, analise agora na escritura, vai para a palavra de Deus, se ela tem coerência. Então não se apega à nomenclatura no sentido de que você não tome um partido. Busque realmente o que está escrito, porque nada podemos contra a palavra de Deus se não for pela palavra de Deus. Então eu quero agora fazer a resposta da pergunta. Quando você olha para o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, percebe que você vai encontrar novo céu e nova terra em Apocalipse 21 e em Isaías 65 e 66. Então esses dois textos são fundamentais para entender. Eu não vou ler o Apocalipse 20, mas eu vou montar a estrutura para vocês de como ela está organizada. Você vai ver ali
Os primeiros versículos vai falar dos 1000 anos, que vai prender Satanás por 1000 anos, vai pôr um selo, depois ele vai ser solto, né? Depois disso ele vai enganar ali as nações, vai ter Gog e Magog, você vai ter depois disso a destruição dele, ele indo para o lago de fogo, depois o trono branco, a qual vai acontecer o julgamento final, e aí acontece o quê? O capítulo 21. Então eu vou ler os textos, né, mas antes eu quero que você entenda o seguinte: o livro de Apocalipse, ele não é um livro que você pode ler linearmente, como se fosse uma história. Isso acontece desde Gênesis. A leitura que nós fazemos de muitas coisas na Escritura Sagrada, ela tem que ser uma leitura de análise. O que seria isso? É como se fosse aqueles filmes que você assiste, sabe? Se chama flashback. Você começa a assistir um filme e a cena aparece bem no final do filme ou no meio do filme, e aí o filme, ele do nada muda a cena e começa a contar desde o início. Aí depois, no meio do filme, você vai entender aquela cena e falar: poxa, agora que entendi essa cena, que interessante. É a mesma coisa que acontece na Escritura Sagrada. E eu provo isso, que isso é um método de interpretação da Escritura, justamente por Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Você lê o capítulo 1, você está no capítulo 2, no versículo 4, acabou os 7 dias ali da criação. Deus descansou, já tinha sido criado o homem. Logo em seguida você vai ver lá novamente a criação do homem de uma maneira mais detalhada. De uma maneira a qual você vê que ele fez Adão adormecer, aí tirou Eva da costela, e você vê toda essa revelação detalhadamente. Aí tem pessoas que eu já vi defendendo 2 criações, né? Até mesmo dá a ideia de uma tradição que eu acho uma tradição bem doida mesmo, de Lilith, né? Que Deus criou primeiro Lilith e depois Eva. Então você percebe que as pessoas, elas, por ler linearmente, não compreendem que aquilo só está detalhando aquilo que foi falado anteriormente. Assim também como acontece lá em Gênesis, quando você tem lá as divisões dos filhos de Noé, cada um falando a sua língua, né? E aí eles são divididos em tribos, cada um falando um idioma diferente, mas logo em seguida você vê uma torre de Babel a qual todo mundo fala a mesma língua. Aí você fala: peraí, acabou de dizer aqui que falam língua diferente e está falando que fala a mesma língua? A Bíblia é contraditória. A Bíblia não é contraditória. A Bíblia tem que ser lida não como um livro linear, mas como um livro profético, livro de profecia. Tudo que contém na Bíblia, se fosse contar toda a história da humanidade, você não teria livros para conter isso. Então, tudo que está ali são coisas proféticas, histórias que revelam o futuro, né? Deus colocou ali para mostrar algo profético, para mostrar principalmente o tempo da vinda do seu filho. Então, quando você pega o livro de Apocalipse, você vai analisar ali os selos, as trombetas e as taças, né? Você vai ver que não é sequenciada, mas ela está interligadas, assim como os 144 mil. Capítulo 7 tem 144 mil. Capítulo 14 tem 144 mil. São 2 144 mil que falam em Apocalipse? Não, são o mesmo. Você vê 3 terremotos no livro de Apocalipse, grandes terremotos. Será que é o mesmo ou será que são diferentes? Então você tem que analisar. E como é que você faz essa análise? Pegando ali, por exemplo, a palavra e analisando dentro do contexto do livro de Apocalipse. No capítulo 7 já praticamente é a vinda de Cristo ali do Apocalipse 7. Aí começa a falar novamente o assunto. No capítulo 11 também já está, como se fosse vários, o filme se acaba, começa a detalhar de novo, acaba e começa a detalhar de novo. Então ele começa dando várias revelações e apontando para assuntos que a gente não atendeu, né, em um outro, por exemplo, no capítulo 6, você vai entender no capítulo 13 em diante. Você fala: poxa, está falando disso nesse contexto, que interessante. Então aí você tem que montar o quebra-cabeça. Não é você fazer isso de qualquer maneira. A montagem do quebra-cabeça não é de qualquer maneira. É você pegando as referências que está no livro, né? E também dentro das palavras dos apóstolos, da lei dos profetas. Porque muitos não gostam de ler o Antigo Testamento, que a gente chama de Antigo Testamento, mas 80%, eu digo isso com muita certeza, 80% do Antigo Testamento, você tem muitas coisas falando para contextos proféticos dos últimos dias. Tem coisas proféticas que já aconteceu e que vai acontecer, que são muitas. Você pega o livro, por exemplo, de Naum, que pessoas nem leem o livro de Naum quase, e falam: mas o que tem de interessante?
assuntos proféticos. Então é importantíssimo isso. Então entenda esse tipo de leitura que você vai fazer no Apocalipse e você vai compreender muitas coisas. Aí quando você pega o Apocalipse 21, que eu quero ler agora, o Apocalipse 21 ele não é a continuação do Apocalipse 20, ele é uma análise do capítulo 20. Ele está falando a respeito do milênio, do reino milenar, novos céus e nova terra. A nova Jerusalém, ela desce no reino milenar. Apocalipse 21, versículo 1, diz o texto: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então eu vou tentar sintetizar cada ponto. Primeiro eu quero falar do novo céu e nova terra. Não vou citar algumas coisas aqui, como por exemplo, o mar já não existe. Eu tenho uma explicação sobre isso, mas eu prefiro fazer um vídeo à parte. Se você quiser que faça esse vídeo, né, deixa aí um comentário, porque aí eu vou abordar outros textos, como por exemplo Salmo 46, né, Daniel 7 e Apocalipse 17, que está ligado com essa questão do mar. Eu não entendo que o mar seja literal, devido ao fato que o próprio livro de Apocalipse identifica essa questão do mar, que eu acho muito interessante depois a gente fazer uma análise. Mas o novo céu e a nova terra, você vai encontrar esse versículo, se você tiver uma Bíblia aberta, aí você vai ver talvez na sua Bíblia uma letra A, e aí você vai ter a referência lá embaixo, Isaías 65, versículo 17, Isaías 66, versículo 22, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. A gente vai ler todos esses textos e um pouquinho do contexto, só para você identificar. Então a primeira vez que a expressão novo céu e nova terra aparece é em Isaías, então nós temos que ir para o texto de Isaías e analisar o contexto. Não vou ler todo o capítulo 65 e 66 porque ficaria enorme o texto, mas eu vou ler alguns versículos. Versículo de número 17, Isaías 65, leia o capítulo 65 todo e o capítulo 66, que seria bem importante para você compreender qual é o período que está se falando aqui. Porque muitos defendem que o período é o reino milenar, mas não falam desse ponto aqui, que é bem importante, né? Versículo 17, porque eis que eu crio novo céu e nova terra, e não haverá lembranças das coisas passadas, jamais haverá memória delas, mas vós folgarei e exultarei perpetuamente no que crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem clamor. E aí, quando você pega esse texto, você percebe que está ligado ali com o que João disse sobre o céu e a nova terra. Lá em João vai falar de Nova Jerusalém, aqui está falando de Jerusalém, não está usando a expressão Nova Jerusalém. Mas esse ponto é bem interessante de a gente meditar, e eu vou falar um pouco sobre isso mais à frente. Mas antes, quando você pega essa palavra novo céu, nova terra, a palavra no hebraico é Hadashah. O que é Hadashah? Hadashah, a origem dela vem de algo renovado, renovo. Ou seja, não é que quando você lê novo no Novo Testamento ali, Novo Testamento não, ali no texto de Apocalipse 21, você pensa, vai ser criada uma terra do zero, do nada. Não, a terra vai ser renovada, vai sair aquilo que foi corrompido, né? A terra vai passar por esse processo, aí sim ele fica novo. Ou seja, não tira o fundamento, né? A terra não vai ser criada novamente do zero. Esse ponto é interessante de se meditar, porque eu vou colocar alguns textos, né, que em Salmos, alguns lugares vai dizer que a terra vai permanecer para sempre. Então, se vai permanecer para sempre, não tem como ela ser destruída e ser construída uma do zero. Então, por isso que quando eu olho para esse texto de Isaías 65, você vê claramente falando da criança que morreu aos 100 anos é nova, vai falar do pecador ali também. Então, essas questões que eu quero abordar, você percebe que vai voltar a longevidade de vida e também você vê que tem pecado, mas aí muitos entendem que por ter pecado, isso vai afetar a igreja. Não vai afetar a igreja, o que acontece nas nações, e isso eu quero fazer um vídeo também especificamente falando o que é esse pecado nas nações, porque muitos até dizem assim, mas vai voltar o que é esse mundo? Não vai voltar como esse mundo, vai ser um reino de justiça. O pecado ele não vai se alastrar, né? Ele vai ser punido.
né? Então não vai ser igual hoje, que Deus permite isso acontecer, né? E essa permissão, ela tem um propósito, né? Um propósito que nós podemos depois falar sobre isso também. Tem muitos assuntos. Você percebe que a Escritura Sagrada, ela vai levando você para vários temas, então não tem como falar tudo, né? Então existe um propósito de Deus, né? Justamente você vai ver isso dentro de todo o conjunto ali das festas, da obra redentora de Cristo que está nas festas, né? Então isso é importante, ok? E aí, o que o texto vai dizer de Justino Marte? Olha que interessante, para você ver que isso não é algo que eu estou tirando da minha própria cabeça, porque quando eu estou meditando e eu vejo algo novo, acho que tem um contexto bíblico que eu acho bem interessante, eu sempre procuro analisar com outras pessoas, porque às vezes, né, eu posso estar cometendo um engano. Quando tem mais pessoas olhando nesse ângulo, você percebe que a sua posição, ela já foi derramada pelo Espírito Santo, essa porção, para que essa meditação ela pudesse florescer. Então eu vou ler um texto de Justino Marte, ok? De minha parte, alguns outros cristãos de mentalidade correta, não só admitimos a futura ressurreição da carne, mas também 1000 anos em Jerusalém reconstruída, embelezada e aumentada, como o prometem Ezequiel, Isaías e outros profetas. Com efeito, Isaías diz a respeito desse tempo de 1000 anos: haverá céu novo e terra nova. E não se recordarão dos passados, nem lhe virão lembranças, mas encontrarão na terra alegria e regozijo que eu crio. Então você está indo para a história, por isso que é um pré-milenismo histórico. Eu estou usando uma falácia de apelo à autoridade? Não, eu estou mostrando que pessoas pensam dessa maneira, então não é algo novo, é algo que já vinha sendo meditado por muitos irmãos. Eu acredito muito que a revelação de Deus, ela é porcionada no corpo de Cristo e não no indivíduo em particular, somente ele recebe a revelação, ok? Então, Novo Céu e Nova Terra, se você analisar o contexto de Isaías 65, está falando do milênio. Isaías 66 também. Para finalizar sobre a questão do Novo Céu e Nova Terra, último texto, 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 7. No contexto do capítulo 3, aqui antes de nós entrarmos por versículo 7, Pedro vai falar que nos últimos dias viriam pessoas escarnecedoras, que iam dizer onde está a promessa da sua vinda, iam zombar. E Pedro vai lembrar sobre os dias, né, de Noé, as águas de Noé, o dilúvio. E aí ele vai dizer que isso vai acontecer, como aconteceu nesses dias, mas de uma maneira diferente. Ele vai mostrar agora como será no versículo 7. Ora, os céus que agora existe, a terra pela mesma palavra tem sido entesourada para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Pedro vai falar sobre essa terra e esse céu ser entesourada para o fogo. Ele vai fazer uma comparação interessantíssima, que é um dia para Deus é como 1000 anos. Vai falar que Deus não retarda a sua promessa, mas ele é longânimo. E ele quer o arrependimento de todos. Pedro retirou um dia para Deus é como 1000 anos de Salmo 90, versículo 4. E esse salmo é uma oração de Moisés. Moisés vai falar ali de eternidade, em eternidade tu és Deus. Vai falar que os filhos dos homens tornarão ao pó. E vai falar sobre esse texto de um dia para Deus é como 1000 anos. E o texto de Moisés, esse salmo, é justamente ele está apontando para o dia da criação do homem. Ou seja, está nos levando para aqueles 7 dias, né? 6 dias de criação, o 7º descanso. Ele vai falar da fadiga do homem, da idade que o homem chega aos 70, a 80. Então ele vai mostrar o que o pecado fez com o homem. E é justamente o que aconteceu na maldição do homem. Que ele ia ter muita fadiga, né, ao trabalhar. Não que o trabalho seja ruim, mas a fadiga né?
do suor do seu rosto vai comer o pão. E é interessante que a epístola de Barnabé, que se encontra na patrística do século II, ele vai falar sobre o sábado. Ele vai falar justamente que esses dias da criação são dias proféticos. E ele vai falar assim que são períodos milenares, e ele vai apontar o sábado como um milênio. E justamente Moisés ele fala isso, mostrando ali algo muito, assim, para mim, interessantíssimo, né? Por isso que esse texto está conectado, sim, lá em Apocalipse 20. Os dias da criação são tempos determinados que Deus estabeleceu justamente para revelar coisas grandes. Deus poderia ter criado em um dia, né, todas as coisas. Poderia ter feito isso. Mas por que fazer em 7 dias? Então é bem importante a gente meditar nessas coisas. No versículo 10 vai dizer: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Ou seja, olha como você vê que nesse texto vai dizer assim que vai vir como ladrão a vinda do Senhor. E essa vinda como ladrão, Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses 5, e Apocalipse também vai ser dito isso. Mas essa vinda do ladrão não é como muitos pensam, que é um dia que vai nos surpreender. Assim como o ladrão vem, rouba a nossa casa, sem menos a gente esperar. As pessoas fazem essa ilustração. Mas quando Paulo vai falar sobre isso, ele vai falar que nós somos filhos da luz, filhos do dia, e esse dia não vai nos pegar desapercebidos. Ou seja, nós, se estivermos atentos, esse dia não vai nos surpreender. Mas como? Então eu faço uma ilustração oposta disso. Supondo que nós temos aí no Brasil muita violência, pegando uma cidade bem violenta, e você sabe que é violenta essa cidade, e você tem condições de armar a sua casa, no sentido de você colocar equipamentos de segurança para que o ladrão não venha. Mas por estar acostumado muitos moradores morar nessa cidade, eu nunca fui roubado, então eu não preciso disso. Mas esse prudente, ele fala, não, tá ficando mais violento, eu vou armar, eu vou colocar câmeras, eu vou colocar um portão mais alto, né? Eu estou fazendo uma ilustração. Quando acontecer um arrastão, do nada, começar a vir os ladrões para roubar as casas, qual casa que ele vai entrar primeiro? É justamente as que não se prepararam, que achava que isso não ia acontecer, porque nunca aconteceu, vai acontecer agora. Mas o prudente não. Ele já está muito equipado, está bem estruturado. Então vai ser muito difícil o ladrão entrar ali. Então, ou seja, o que eu quero trazer é que Jesus está nos ensinando isso. Vigie. Porque esse dia, se você vigiar, saber desse dia, esse dia vai vir e você não vai ser surpreendido. Aí no versículo 11 vai dizer: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, dever ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Como é que você vigia? Como é que você busca, né, as vestes brancas, estar sem mancha, sem ruga? É justamente viver em santo procedimento e piedade. E isso só conseguimos porque Cristo nos capacita através do seu Santo Espírito. Sem Ele nada poderíamos fazer. Ou seja, é uma sinergia, é uma unidade de trabalho. Cristo, Ele nos dá todas as condições, porque Ele nos amou primeiro. Não foi nós que escolhemos Ele, Ele nos escolheu primeiro. Mas nos capacita e nos habilita a fazer as boas obras. Versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Ou seja, esse apressando a vinda do dia de Deus não é que você tenha a capacidade, né, de apressar a vinda de Cristo, mudar o kairós de Deus, não. Esse apressando, a Corrigida Fiel, estou lendo uma revista atualizada, ela está mais correta, porque ela vai dizer apressando-vos, ou seja, você tem que se apressar em buscar o santo procedimento, a piedade, vestes brancas,
se atavie como uma esposa, porque você vai se encontrar com seu noivo. Então essa é a ideia do texto. Porque esse dia não pode te pegar como ladrão, você tem que estar preparado. Versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Percebe que se você colocar o reino milenar primeiro e só depois desse tempo acontece o novo céu e nova terra, dentro desse capítulo 3, você não consegue encaixar o reino milenar. Por isso que o reino milenar é o novo céu e nova terra, como eu já tenho falado. E justamente isso está relacionado com o quê? Com o dia da criação, né, os 7 dias da criação. Olha como a Bíblia é perfeita, eu creio na inspiração. Ela começa num livro, Deus ele permite que começa no livro de Gênesis e termina num livro de Apocalipse. Por que o livro de Apocalipse? Justamente para mostrar, né, os tempos determinados que Deus estabeleceu através da semana da criação e também relacionado com as festas, com as 7 festas. Então isso eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre a festa dos tabernáculos, porque aqui está relacionado com habitar a justiça nesse novo céu e nova terra, está relacionado com a festa dos tabernáculos. Então eu vou dar uma pincelada, né, quando for falar sobre a Nova Jerusalém. Então por isso que é importante, irmãos, nós fazemos essas ligações dentro de um contexto, não fazer uma teologia sistemática, não que isso é errado, mas às vezes as pessoas pegam versículos picotados, né, e vai sistematizando uma doutrina com versículos picotados, e isso não é bom. É bom sempre pegar um contexto, né? Então, que os irmãos meditem e sobre o novo céu e nova terra é isso. O próximo ponto é a Nova Jerusalém, que desce do céu, né? E eu acho interessante frisar isso. Desce do céu, ataviada como uma esposa, adornada para o seu esposo. Lembra que eu falei no outro vídeo passado, eu vou até repetir aqui, cidade, né? Ela é constituída por um povo. Você pega a cidade, a terra. Sem povo, aquilo é somente uma terra. Ela não é uma cidade. A cidade, ela é justamente construída por um povo. Porque existe povo, você tem a cidade. Então, por isso que eu não acredito, né, que João está falando de algo geográfico, uma terra ali. Ele está falando de uma cidade que desce do céu e ela é uma esposa para o Cordeiro. Então, isso fica muito difícil você falar que é uma cidade geográfica, um local na terra. Percebe que João está identificando que povo está descendo para governar esse período? É a esposa do Cordeiro. Quem é a esposa do Cordeiro, né? Nós sabemos que é o corpo de Cristo, formado por judeus e gentios, unido nesse corpo, que é a igreja, né? E aí quando você olha para esse contexto, por que ela está descendo do céu? Na sua vinda, Cristo está nas nuvens e a igreja ela vai encontrar com o Senhor nos ares. Encontrando nos ares, ele desce novamente, né, para estabelecer esse reino na terra. É o que Apocalipse 21 está dizendo. Então, quando você olha para Isaías 65, essa Jerusalém que está falando aqui, ela não pode ser a Jerusalém que está agora, geograficamente estabelecido ali o Estado judeu. Né? Não é que eu sou antissemita, né, ou anti-judeu por falar isso. Eu estou dizendo que não é porque João está falando que essa é a esposa do Cordeiro. Se tiver judeus ali que creem no Cristo, no Messias, eles fazem parte da igreja. Eles são igreja. Então o que acontece é que essa Jerusalém, Paulo, em Gálatas capítulo 4, você tem vídeos no canal falando sobre isso, tem vídeos falando sobre o povo de Deus. No capítulo 4 ele vai identificar a Jerusalém, que é da terra, essa terrena atual, como escrava, Agar. A Jerusalém celestial, ela é Sara, livre. Ou seja, se você tem Agar que é escrava, então jamais essa escrava pode governar, ela pode reinar. Só reina e governa a livre. Então, se essa pessoa que está em Agar, ela sai de Agar, ela vai para Jerusalém celestial, para a livre que é Sara, da promessa. Então, eu fico com muita dificuldade de entender os textos proféticos, né, relacionando a Jerusalém
de baixo, terrena, falando a respeito dessa Jerusalém como se fosse ela a detentora da promessa do reino milenar. Já tem um povo. Se você entender a doutrina de um só povo, que fala a respeito das tendas de Sem, das duas casas, vai abrir um leque para você entender que as profecias que falam do futuro está relacionado à igreja, né? Ao povo de Deus, à nação santa, que Pedro vai dizer. Então isso não é um partidarismo, isso sim é escritura sagrada. Se você analisar o texto na sua inteireza, você vai ver que ele está falando da Nova Jerusalém. Apocalipse 21, o que eu acho mais interessante é que ele vai falar, ele vai assim destacar a noiva, a esposa desse cordeiro. Vai falar das nações que vai andar debaixo da luz da cidade, você vai ver isso. A gente pode depois fazer uma leitura linear do Apocalipse 21 e 22. Esse povo, ele que vai descer, né, como uma esposa ataviada para o esposo, eles vão estabelecer um lugar nessa terra, né, para que dali saia a lei. Que Sião, quando fala de Sião, está apontando para a Jerusalém celestial. E Sião, eu acredito sim que o local geográfico ali, agora, a terra geográfica, pode ser estabelecido ali, por isso que você vê Justino Marte falando de uma Jerusalém reconstruída e embelezada, como diz Ezequiel. Ezequiel vai falar de uma Jerusalém que está totalmente ligada com a igreja. Isso daí a gente pode, né, ler o texto. E aí o que acontece? Acontece que de lá vai sair o que? A lei de Sião, desse povo, né? Então, o povo que constitui a cidade, ele se localiza em um lugar geográfico. Então, por isso que é reconstruída e embelezada, diferente na Jerusalém atual, que está em escravidão, ok? Então, mas e se ela sair da escravidão, ela não pode ser restaurada? Ela não pode ser renovada? Sim, mas se ela for renovada, ela se passa a ser Jerusalém celestial, que Paulo vai falar que é a promessa por Sara, né? E que é a livre, que já estamos em Sara, né? Nós não estamos na Agar, na escrava, né? Então, quando você lê esses textos, aí eu até quero ler um texto, só um versículo do capítulo 21. Mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Aí eu pego esse texto, se eu coloco uma cidade geográfica, o que tem a ver 144 côvados, número de homem e de anjo? Será que aqui não está falando dos 144 mil? Os 144 mil que você encontra em Apocalipse 7 e Apocalipse 14. Número de homem, número de anjo, porque Jesus disse que na ressurreição dos mortos nós seríamos igual aos anjos. Ele foi bem claro quando ele falou isso. E é interessante que quando você pega, agora vamos continuar lendo o texto de Apocalipse 21, no versículo 3 e 4 vai dizer: Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles, e ele lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha que interessante, você vê que o texto está dizendo que ouve-se uma voz: eis o tabernáculo de Deus com os homens, né? E você percebe que o ponto que está dizendo aqui, frisando, é o povo de Deus, é essa esposa ataviada. Percebe que você vai ver que não vai ter lágrimas, mortes, e já não existirá mais luto, e nem pranto, e nem dor. Mas para quem está destinado essas promessas? É justamente para a esposa do Cordeiro, somente ela, né? Porque as pessoas leem esse texto, tá vendo? Já não tem mais morte, a morte foi lançada no lago de fogo, ali em Apocalipse 20. Contudo, aqui está direcionando essa profecia para a esposa do Cordeiro. Depois você vai ver no capítulo 22 que tem nações comendo da árvore da vida, a qual dá 12 frutos, não da árvore, das folhas, né? Eu quero corrigir isso, das folhas
dessa árvore e diz que essas folhas é saúde ou remédio, né? Saúde para as nações. Para que precisa de saúde se você está num estado eterno que não tem mais morte? Então tem que se meditar nesses pontos. É importante. Então eu estou dando umas referências para que você possa meditar em todo o texto. Então é por isso que quando se fala da morte, né, do choro, do luto, aqui é para a esposa exclusivamente. Falou de tabernáculo de Deus. Então eu quero ler, antes disso, de ir para Apocalipse 7, que está ligado com esse texto, Daniel 9:24, diz o texto: 70 semanas estão determinadas sobre quem? O teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Você percebe que tem um propósito quando se cumpre as 70 semanas. Mas essas 70 semanas ela se cumpriu sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Povo e cidade, como eu já disse, está intrinsecamente ligados. E o que eu estou falando é que está determinando especificamente para um grupo. E esse grupo é justamente o que João disse ali, a Nova Jerusalém, que é uma esposa. Então, para esses, não tem mais nada dessas coisas, vai expiar o pecado, vai tirar a iniquidade, não vai ter mais morte, né? E aí o que acontece? Por isso que quando Paulo vai falar em 1 Coríntios 15, ele vai falar do mistério, né? Que tragado foi a morte pela vitória, e ele está direcionando isso, o toque da última trombeta, para a igreja. Mas existe sim nações que vão entrar, isso daí nós vamos falar em um futuro, né? Eu sei que é difícil de entender, mas é preciso entender o contexto da grande tribulação. Se não entender isso daí fica difícil de falar sobre esse assunto. Então são vários assuntos. Agora, quando você pega esse texto aqui e analisa lá em Apocalipse 7, você vai ver que ali vai falar dos 144 mil. E a mesma coisa que foi falado, né, em Apocalipse 21, de detalhes diferentes, vai falar em Apocalipse 7. Então eu quero ler alguns versículos só para você ver como o quebra-cabeça ele se encaixa, mas se encaixa perfeitamente. Não é você forçar aquela pecinha, sabe? E forçar e até quebrar o quebra-cabeça e agora tá certo, aí você olha o quadro, tá aquela coisa horrível, né? Não, ele encaixa, ele tem todo o encaixe perfeito. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando você pega o livro de Apocalipse, você memoriza pelo menos os capítulos, em que sequência está, aonde está cada ponto, você começa a entender essas questões. Muitos falam que isso não é necessário, que eu já vi muitas pessoas dizerem isso, né? Isso daí é irrelevante, mas a palavra está dizendo revelação, Apocalipse, revelação. Nós pregamos, olha que interessante, nós pregamos sobre a morte de Cristo, que é importante, sobre a ressurreição, que é mais importante ainda, né? Nós pregamos sobre a ascensão de Cristo, nós pregamos sobre toda a obra de Cristo, mas não falamos da vinda de Cristo. Irmãos, percebe quantas vezes é falado sobre a vinda de Cristo nas palavras dos apóstolos e nos profetas? Se eu for selecionar tudo que foi falado da vinda de Cristo dos últimos dias e fazer um compêndio, escrever ali todos os versículos, dá um livro, eu acredito que muito grosso, né, para estudar. Porque tem muitos versículos. Será que isso é irrelevante? Né? Então a gente tem que pensar nisso e ver se isso não tem uma importância, porque a escatologia ela não só trata de uma doutrina do futuro, mas ela praticamente te puxa, né, para outros pontos doutrinários, não somente os últimos dias. Te faz levar a você exercitar essas outras doutrinas, se ela está em harmonia, se ela está sincronizada, ok? Então vamos, né, ler o capítulo 7. Então quando você olha para o capítulo 7, você vai ver do versículo 1 ao 9, os 144 mil. Então é interessante esse 144 mil, porque aqui não tem a tribo de Dan de Efraim. Então é necessário atentar para esse ponto. Aí ele vai dizer no versículo 9: depois dessas coisas vi, eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas
em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestidura branca e com palmas nas mãos. Ele falou dos 144 mil e ele já faz uma ligação aqui, né, que ele vê uma grande multidão, né, de povos, línguas, tribos e nações. Esse 144 mil aqui, né, a gente tem que fazer um estudo sobre ele também, então eu vou falar bem superficialmente, mas ele aqui representa a totalidade da igreja. Não pode ser as 12 tribos do passado, porque aqui não está as 12 tribos corretamente. Está faltando a tribo de Dan e a de Efraim. Onde estão essas tribos? Então, foi tirada essas tribos por um propósito, de nós identificarmos que esses 144 mil tem algo para nos revelar. Quando vai falar dessa multidão, percebe que o texto vai falar que eles estão de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Não é todo o capítulo, mas eu só estou resumindo aqui para não ficar extenso. Mas terão fome, nunca mais terão sede, não cairão sobre eles o sol nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de águas da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. A mesma coisa que falou no Apocalipse 21. Deus vai enxugar as lágrimas. Então percebe que aqui é como se fosse um encerramento do filme que eu tinha falado para vocês, e aí volta novamente agora no capítulo 8 falando de mais riquezas e detalhes. Agora um ponto importante de se analisar, essa grande multidão ela tinha vestes brancas e tinha palmas nas mãos. O que é palmas? Não é de bater palmas, essa palmas aqui é de folha de palmeira, né? O que isso tem a ver com nesse contexto aqui? Essa é a mesma situação que você vê quando Jesus está indo para Jerusalém e a multidão gritava: Hosana, Hosana, bendito é que vem em nome do Yahvé, né, do Senhor. E aí você vai ver que aquelas pessoas estão lá com as suas folhas, né? E é a mesma ilustração que eu quero mostrar para vocês, no sentido de que chegou o reino de Cristo. O reino de Cristo já está em nós, dentro de nós, mas ele vai se externar de uma maneira a qual nós vamos ver visivelmente sobre a terra, né? Por isso que Apocalipse 5 vai falar que o reino, nós reinaremos sobre a terra. E aí é interessante a gente analisar tabernáculo, que foi dito em Apocalipse 21, tabernáculo de Deus com os homens, e folhas de palmeiras, está ligadíssimo uma coisa com a outra. Por isso que é importante você analisar o ciclo das festas, né? Elas são 3 festas, mas elas subdividem em 7 eventos, 7 etapas, chamamos de 7 festas. Mas as festas, elas são tempos determinados que Deus estabeleceu, né, profeticamente para apontar coisas futuras. Páscoa, Cristo morreu justamente no dia da Páscoa, né? Então Paulo vai dizer que Cristo, né, ele é o nosso Cordeiro Pascal, e nós temos que celebrar os asmos da sinceridade e da verdade. E aí o que acontece? É 7 dias que você tinha que tirar o fermento de casa, né? O que é o fermento se não relacionado ao pecado, né? Cristo se fez pecado por nós, tirou o nosso fermento, levou o nosso pecado. Então, primícias, Paulo vai falar da ressurreição, né? Lá em 1 Coríntios 15, que Cristo as primícias. Então aí você vai estudar as festas, você vai ter os detalhes, os 2 pães na mão do sumo sacerdote. Então isso é muito importante. Mas eu quero ler um texto da festa dos tabernáculos. E justamente você vê que aquela multidão está com palmas nas mãos. Apocalipse 21 falou da festa dos tabernáculos. Olha que diz o texto em Levítico 23, versículo de número 33. Porém, ao 15 dia do mês 7º, quando tiveres recolhido os produtos da terra, celebrarei a festa do Yahweh por 7 dias. Ao primeiro dia também, ao 8º, haverá descanso solene. No primeiro dia, tomarei para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e por 7 dias vos alegrarei perante o Yahweh vosso Deus. Então, folhas, ramos de palmeiras.
É a mesma coisa que aquela multidão em Apocalipse 7 estava pegando, porque eles já estavam sendo introduzidos para o tabernáculo de Deus com os homens em Apocalipse 21. E que período que é esse da festa dos tabernáculos? Quando você estuda as festas profeticamente, é o reino milenar. É justamente os dias da criação. Ela aponta para tempos determinados. Deus poderia ter criado o mundo em um dia, em um momento, com a sua palavra fazer tudo, mas ele porcionou isso em 7 dias. 6 dias ele trabalhou e o último ele descansou. Esse descanso teve um motivo, porque o homem transgrediu a lei de Deus, ele pecou. Né? Porque o pecado é a transgressão da lei, 1 João 3,4. Os dias da criação, as festas, elas são chamadas de tempos determinados, e isso é para mostrar os tempos que Deus agiria. Em cada tempo, as suas promessas sendo cumpridas, as suas profecias. Por isso que é importante estudar todas essas coisas. Sempre, escute isso, olhando para Cristo. Tudo isso aponta para Cristo, não é fora de Cristo, é nele, né? Então, você tem que ler sim, mas com a visão de Cristo, porque ele nos ensinou a interpretar ali os profetas e os salmos através dos seus apóstolos, né? Através das cartas dos apóstolos. Então, eu espero que você tenha entendido um pouco. Eu sei que o assunto é complexo, e é difícil sintetizar o assunto, porque é um tema que eu tenho meditado, né? Tenho me aprofundado em detalhes, tenho aprendido e sido enriquecido por irmãos que eu participo de grupos, né? Para debater, né? Analisar textos. E é um tema, não só o milênio, mas o assunto escatológico, o livro de Apocalipse, que ele traz toda a sua bagagem de conhecimento doutrinário de outros temas da palavra de Deus. Eu certa vez vi um estudo sobre o Cântico de Moisés, foram 4 vídeos, né, mais de 1 hora, sobre o Cântico de Moisés. Por quê? Você vai ver ali em Apocalipse, no capítulo 14, na boca dos 144 mil, dos vencedores, eles cantavam o Cântico do Cordeiro e o Cântico de Moisés. E aí, quando eu comecei a ver esse vídeo, eu fiquei assim maravilhado, porque tem tanta riqueza, né, e esse irmão já é falecido, né, era um senhor, o nome dele é Gino. Então, assim, é importante a gente aprender com os irmãos, e aí você vai, por ser enriquecido, você vai meditando nisso e você vai sendo acrescentado pelo Espírito Santo de Deus. Então, por isso que o que eu falei aqui, né, se você não concordou com tudo ou concordou com algumas coisas, então absorva isso, né, e medite, né, se aprofunde. Agora, se você for questionar, por que eu estou batendo nessa tecla? Questione com respeito, porque eu vi comentários que eu até assim, nem vou perder meu tempo de responder. A pessoa, primeiro, ela te chama de idiota, vocês são idiotas, não sabem de nada, aí faz uma pergunta. Chega dessa maneira. Eu acredito que se eu discordar de você, né, eu vou falar com respeito. Não concordo, tudo bem, né? Eu discordo de vários irmãos no grupo, que a gente tem coisas que a gente diverge, mas nem por isso sair do grupo, ou a gente não tem uma amizade bacana para conversar. Então é isso que eu peço somente, né, para as pessoas que mandem a pergunta. Eu tenho analisado, eu tenho me dedicado a isso, né? Somente eu pego as questões ali que os irmãos têm dúvida e procuro fazer um vídeo para abordar, né? Não sei ainda qual que eu vou fazer. Eu até fiz uma sugestão aí no vídeo sobre o mar, né? Aí os irmãos deixem seu comentário, né? E aí nos ajude aí no canal, para que esse canal possa ser um canal, uma via de bênção para muitas pessoas entenderem. E creio eu que os irmãos será de bênção para nós, porque pelas perguntas eu vi que muitas pessoas são muito dedicadas pela palavra de Deus, e isso é muito bom de ver, né? Então Deus abençoe você em Cristo Jesus, e até o próximo vídeo.